Bom, depois dessas duas mãos iniciais que eu joguei, eu já tô com 350 mil fichas, no blind 500. Os jogadores ali estão com um stack inicial de 250 mil fichas, ou seja, 500 big blinds, e eu tenho já 700 big blinds, né? Então o Francisco Neto abre raise aqui para 1.500 e eu olho um belo rei. Então ele abre 3x, o Mustafa Kanit dá call nesses 3x e eu vou squeezar, obviamente, aqui, né? Então ele faz 3 big blinds, eu faço 4x aqui. Seria 3x esse raise dele, mais o call do Mustafa, então eu faço 6.000 no blind 500, 12 big blinds. E eu queria já falar sobre essa parte do pré-flop, 500 big blinds deep, mas a gente tem uma tree 200, como eu falei pra vocês, não vai mudar tanto. Então você vê que o range de open aqui tá com 2 big blinds ainda, e o 3-3 tem uma frequência de raise. Quando ele abre um pouco maior, ele deveria deixar esse range um pouco mais restrito, tá? E principalmente fazer com que mãos que tenham mais robust act joguem. Então eu acredito que vai ter um pouquinho menos de frequência aqui, talvez um pouco mais de frequência aqui nesse 7-8 suited, no 7-6 suited, tá? E ele dá raise, o Mustafa dá call, ele tem que pagar ou tribetar essa mão não pode ser foldada no lugar dele, tá? E aqui no button eu faço 12 big blinds, o que seria 4x o raise dele. Aqui essa tree tá com 10 big blinds, seria 5x, né? O rei é um squeeze obrigatório. E chega nele, essa posição, você vê pela frequência de fold que tem que ter, essa posição ela tá ali, tá fora de posição, ainda tem um outro jogador pra falar, então é muito ruim ficar pagando aqui. Você vê que o solver quer só dar call 11% e for betap 14% das vezes. Então esse range não é muito bom de ficar dando call. Você vê que até uma mão como 10-10 já quer foldar aqui, tá? Então isso é bem importante vocês observarem. Ele acaba dando call com um 3-3, tá? Como ele tem um pouquinho de... as odds um pouquinho melhores, no caso da mão que a gente tá jogando ali, eu acho ok ele continuar. Então ele dá call. E o Mustafa Kanit aqui, essa mão tá bem perto de break-even. Ele acaba dando call, o que eu acho ok, né? Visto que o Francisco é um jogador recreativo, então ele vai jogar em posição. E a gente tá mais deep também, né? O fato de estar 500 blinds deep aumenta o EV dos ases suited. Então eu acho ok também o call do Mustafa e a gente vai pro pot multi-way. Vale notar também a velocidade com a qual ele me dá o call, né? Então aqui é a hora que eu faço o squeeze, o jogador na minha esquerda folda, o big blind vai foldar e olha a velocidade com a qual ele vai dar o call, tá? Ele já dá o call. Isso me diz que ele tem uma mão média, tá? Porque se fossem mãos que ele pensasse em dar uma 4bet, ele iria pelo menos pensar um pouco mais com Ás, com Ás-Rei, com Dama-Dama, com Rei-Rei, né? Eu tenho Rei-Rei, tô bloqueando ali. A chance ele tem mais um combo só de Rei-Rei, mas já me disse que ele vai ter uma mão uma mão relativamente média. Ele até tinha uma mão que ele deveria pensar mais, né? Que seria pensar no fold do 3-3, mas ele acabou já indo pro call. A gente vai pro board ali As-Rei 3, com duas cartas de ouro, sendo que eu tenho Rei de ouros, então um dos melhores boards que eu poderia pedir a Deus. E aqui a gente tem que começar a pensar nas nossas estratégias, que tipo de size a gente quer fazer, tá? E o que eu tinha na minha cabeça na hora eram as trees realmente de cash game, porque eu acho que a situação não vai mudar muito, tá? Então eu tenho aqui um button versus UTG de cash game, que eu acho que vale trazer pra vocês, que é o seguinte: o range de call, ele é relativamente parecido, né? Ele é relativamente capado ali nas mãos melhores e com vários pares e alguns suited connectors, tá? Isso aqui sendo cash game sem bebês deep. Nessa situação, o que acontece, tá? Nessa situação a gente tem que betar muito baixo. Você vê que a size preferida do solver é a size de 15%. A gente tem um pouquinho de polarização aqui ainda. E a gente tem aquela size ali relativamente baixa, merged de 30%. E por que isso acontece? A gente tem uma vantagem muito grande, né? Aqui. A gente tem todos as trincas, os two pairs, e a gente tem muita equidade, né? Se você vê ali um próprio Dama Valete, tem uma mão ali com 36, 38% de equidade, Rei Dama, Rei Valete, Dama 10. A gente tá muito melhor nesse board do que o nosso vilão. Se você ver a equidade em posição, a gente tem 62% contra 37%, isso é muita coisa, tá? E quando a gente beta bem baixo, olha o que acontece. O fora de posição ele tem que foldar 43% do range dele. Ou seja, um Dama-Dama já tá indiferente, né? Um Vala-Vala vai ter que foldar. E isso aqui só demonstra, né, que essa assimetria onde, se você for pensar em naive MDF, ou seja, o quanto matematicamente a gente teria que defender estando fora de posição, isso aqui vai cair para 10%, 15%. Tendo que defender, podendo foldar, tendo que foldar 43%, isso demonstra que a gente tem uma vantagem muito grande nesse tipo de situação. Eu vou querer seguir
as linhas mais parecidas, mais perto da teoria por causa disso. E também, né, estudando o database, pensando no comportamento dos jogadores, eu sei que é muito fácil também você acabar dando overcall aqui, né? E outra coisa bem importante que eu iria falar para vocês, sizes tão muito baixas como muito altas sempre são mais difíceis de jogar contra e você vai ter mais oportunidades de explorar isso de alguma maneira. Então, o que eu espero que aconteça aqui de uma maneira explorativa? Eu vou tomar mais call aqui do que eu deveria, eu tenho uma mão extremamente forte, e eu vou tomar mais raise de mãos que não deveriam dar raise, e eu vou também conseguir explorar isso nas próximas streets. Eu vou tomar call no flop, e ele vai foldar muito no turn, vai foldar muito no river, então é esse tipo de coisa que eu acredito que vai acontecer. Então nesse board é um boost down check, eu penso ali, o pot tem 19 mil, vou apostar 2 mil fichas. Obviamente a gente tá falando de um pot multi-way, é diferente de um pot heads up, mas para fins didáticos, trazer aqui o pot heads up ainda é ok. Ele resolve fazer 10 mil, ele já me dá raise, no As Rei 3, obviamente uma situação maravilhosa. O Mustafa dá o fold. E aqui eu tenho uma decisão a ser tomada. E o que eu quero trazer aqui para vocês também é algo muito interessante. Aqui a gente tem o GT Wizard, tá? Com os ranges pré-flop, aqueles que ele já nos dá na tree de 200 Big Blinds. Que a gente pode ver que a gente tá aqui com os 500 Big Blinds deep, o pot já tem 38. Obviamente o UTG não vai querer dar donkey bet nenhuma com esse range aqui, tá? E aqui eu trago para vocês, de uma forma didática, como que podem ser construídas as estratégias. Então você vê que por estar um pouco mais deep nesses ranges, a gente quer também polarizar, a gente tem uma parte do nosso range que quer betar pot já, o rei é uma delas, é uma das melhores mãos para fazer isso, justamente porque a gente não bloqueia o as-as. A gente quer betar um pouco mais alto e a minha size ali que eu acabei utilizando, ela não é tão utilizada, tá? Então aqui é um primeiro relativamente erro. Sinceramente eu não sei como isso vai mudar tanto multi-way, mas eu acredito que multi-way a gente quer dar um pouco de size down, então eu acredito que essa size não vai ser tão utilizada, mas como a gente quer construir um pouco o pot 500 blinds deep e a gente quer um pouco mais de proteção, digamos assim, o nosso range não vai querer ser construído talvez com sizes tão baixas assim, multi-way, e a gente normalmente não polariza tanto multi-way, tá? Aqui agora o que eu vou fazer é trazer um pouco mais para a prática aqui, tirar essas sizes outras aqui utilizadas que eu queria só mostrar para vocês como que a teoria perfeita construiria esse range, mas como eu sei que eu só iria betar realmente range por 10% do pot, 11% do pot, eu vou trazer algo mais real pra gente ver como que vai acabar ficando a situação. Então eu beto, e aqui a gente já tem duas opções de raise, e você vê que elas realmente não são utilizadas, tá? Não são muito utilizadas, mas o 3-3 é uma mão que tá ali pouquíssimo no range dele, que pode ter, sim, né? Os EVs são parecidos, que ele pode jogar dessa maneira. E o que eu penso aqui, tá? A primeira coisa é pensar em polarização, coisa que eu sempre gosto de pensar muito. Então, quando ele faz esse raise ali um pouco mais polarizado, ele poderia ter um raise menor aqui. Vou até colocar uma outra size ainda menor. Ele me diz que ele tá relativamente polarizado. Por mais que ele não esteja fazendo isso na prática, né? Isso é o que a gente vai ter que entender pelo lado teórico, que é que ele tá me dizendo que ele tem um range mais polarizado. Contra um range polarizado nesse stack grande, como que a gente joga normalmente contra ranges polarizados? Ou você joga de call, né, estando em posição, e também se ele tem ou mãos muito boas ou mãos que não acertaram nada, uma coisa que é importante da gente ter no nosso range, ter um raise bem baixo, tá? Então ter sizes muito baixas que você faz aquelas mãos que não tem nada com nada, essas mãos ficarem diferentes, e isso aí é muito bom para nossa realização de equidade, para o nosso EV. Então, a partir do momento que ele faz ali o raise para 10 mil, que seriam essas 20 big blinds, a gente tem algumas opções de raise. Então, colocando aqui no solver, ele te dá várias opções, né? Você quer às vezes ou polarizar muito, polarizar um pouco mais, e também existe a size de clique, tá? Existe aqui essa menor size impossível, ela é possível com o nosso rei, e aí você vai ver que as mãos do range dele ali que não tem tanta equidade, elas vão ficar numa situação bem difícil, né? Como um 6-6, um dama-dama que tem menos equidade, um vala-vala ali que estão em situações difíceis. Eu aplico a tribet e ele dá o call, tá? E vem um valete de paus no turn. Vamos acompanhar. Aqui eu começo a ditar o quanto as sizes vão ser as melhores sizes para ser colocadas no pot, e o pot já está relativamente grande. Agora o pot tem 55 mil fichas, né? 110 big blinds. Vou fazer uma aposta
vocês vão ver aqui, de 35 mil fichas. Uma ficha vermelha e 2 azuis. Uma ficha de 25, 2 de 5. 35 mil. Agora já começa a se sentir mal, começa a pensar um monte. Vamos ver que size que o nosso solver prefere. Bom, aqui mais um errinho pequeno, mas eu acredito que seja um erro mesmo. A gente tem aqui umas opções de já chovar essa mão. 4x pot, a gente tem a opção de betar pot, a gente tem a opção de betar a size que a gente betou ali de 63%, e vejo que as sizes pequenas elas não são utilizadas. A gente quer polarizar o nosso range, a gente está em posição, a gente já deu uma tribet no TG ali, no jogador de early position, e a gente quer polarizar o nosso range, então o que a gente quer betar alto, né? Eu vou tirar aqui, porque eu não utilizei o all-in, eu não betei pot, eu acabei betando essa size. Eu vou deixar uma size baixa aqui como se fosse podendo escolher um pouco mais, mas a gente acaba betando 63% do pot, deveria ter betado mais alto, agora vendo isso mesmo, deveria realmente polarizar aí para size de pot. Eu beto, ele vai ter que continuar com 3-3, obviamente, né? E aí o river vem 1-2 de ouros. Aqui a gente ainda tá na poça do turn, vê que ele pensa bastante. Eu não lembro se ele utilizou um time bank nessa hora, mas ele resolve dar o call ali quase acabando os 30 segundos. Eu confiro para ver se eu tenho ouros também, né, para mostrar para a câmera ali, bem legal. E aí a gente tem um 2 de ouros no river e tem uma decisão. Querendo ou não chega a terceira carta de ouros no river, mas como o as de ouros está no board, o rei de ouros está na minha mão, ele tem pouquíssimos combos de flush. Então o problema aqui não é nem eu estar perdendo, porque eu tenho uma equidade enorme nessa mão, com certeza. O problema maior aqui é fazer uma sizing que eu possa tomar call dele e tomar call do range dele. Então ali, obviamente eu não sabia o que ele tinha. Ele vai ter Ice Dama, vai Ice Valete, alguns Ice Rei talvez. Então algum Dama Valete, alguma mão assim, que eu queira tomar call. E né, a gente tem duas opções, ou polarizar muito, né, ou betar menor e poder falar que a gente tá betando ali alguns 2 pares, ele dá call com alguns 2 pares melhor. Por exemplo, se eu tiver Ice Valete, se eu tiver Ice 3, que eu poderia ter também, ele dá call com algumas mãos melhores e dominar valor. Ou ele pode também ter mãos melhores, como as trincas, né, como o Vala-Vala, como o 3-3, e a gente querer dizer que a gente ainda pode estar valor betando 2 pares. Vamos ver o que a nossa teoria querida quer fazer. Ele tem até umas Nunk Bets aqui. E, né, pensando aqui, a gente ainda quer betar quando a gente tiver ouros, que era o meu caso, né, eu tinha o rei de ouros. A gente quer betar e sem o rei de ouros a gente não quer mais valor betar, tá? Vamos ver aqui até a equidade que a gente tem. A gente tem 32% de equidade com esse rei, tá? Então não é um pote tão fácil assim, tão simples. Pelo menos com esses ranges, né? Obviamente que a gente viu ali pela velocidade do 3-3 que ele tá dando call pré-flop, que jogadores recreativos normalmente dão mais call pré-flop, tá? Então eu acredito que eu betaria até talvez sem o ouros. E aqui olha que interessante, o As, justamente porque a gente tá bloqueando a maior parte do range de call dele, a gente não quer betar. Isso é bem interessante, tá? Mas aí a size mais apropriada realmente é a size de meio pote. Aqui eu tirei nota 10. Acabei betando meio pote, né? Eu beto 25 mais 25, 50, mais 2 fichas azuis, 60 em 125 mil. Então um pouquinho menos de meio pote, mas foi o que eu busquei na hora, fazer meio pote. E aí ele pensa, folda, e quero mostrar para vocês aqui, porque essa mão foi transmitida, né? E ele tinha 3-3, só que ele não tinha, obviamente, o 3 de ouros. O 3 de ouros estava ali, né? E você vê que ele folda o 3 de ouros no river, né? 60k para dar o call, 125 mais 60 no pote. Ele folda bastante, até por ser início de torneio. Pensa bastante e acaba foldando a mão. Vamos ver se ele deveria dar call nessa mão ou não. Então a gente beta ali 127 big blinds e o 3-3 dele é um call, tá? Tem equidade, vamos ver o EV, ainda tem EV. E o porquê basicamente que o 3-3 dele é um call, justamente porque eu ainda vou value betar o Ice Rei, tá? A gente vê que o Ice Rei tendo a blocker do flush, eu ainda vou value betar, o Rei Valete de ouro só. Então só o flush. Então a pior value bet que eu tenho aqui seria o As e Rei. Então ele teria que dar call com o meu 3-3 porque ele domina valor. Ele acabou foldando, que foi bom para ele, mas é um erro relativamente grande aqui, tá?